Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito das despesas, porque é fato que muitos vendedores não fazem as contas como deveriam. Inclusive por isso eu fiz um vídeo explicando como que você deve calcular o preço de venda do seu produto. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui no card na descrição do vídeo para que você veja, porque esse cálculo do preço correto de venda do produto e esse cálculo que eu vou explicar agora aqui para você verificar a sua despesa são dois alicerces muito importantes nas suas vendas online, porque muitos vendedores acham que estão tendo lucro, ou às vezes eles acham que estão tendo uma determinada porcentagem de lucro e na verdade não estão tendo porque não fazem os cálculos que são necessários serem feitos para que você tenha um ganho real. Então, para você calcular a sua despesa, você tem que fazer o seguinte: eu vou dar alguns exemplos de coisas que você precisa contabilizar na sua despesa. A energia, o aluguel, o gasto que você tem com os seus empregados, a gasolina que você gasta para ir até os correios, a embalagem, tudo que envolve o empacotamento do produto. A caixa, o envelope, o durex, etiqueta, folha de sulfite, tudo que envolver a embalagem. A taxa do marketplace, que é o gasto que você tem por vender o seu produto em um marketplace como a Shopee. Lá, atualmente, você tem que pagar 5% do valor anunciado para eles, então você tem que contabilizar essa despesa. E um outro exemplo de gasto que os vendedores têm é com programas gerenciadores, como por exemplo o Bling e similares. Então, eu citei só algumas das despesas que me veio à mente, mas cada caso é um caso. Pode ser que uma das despesas que eu listei aqui não conte para você, pode ser que esteja faltando alguma coisa, mas é só um exemplo para você ter uma noção do que você precisa inserir no cálculo das suas despesas. É importante ressaltar que eu estou listando aqui, por exemplo, despesas que são consideradas despesas variáveis com despesas fixas. Uma despesa variável, por exemplo, é a taxa do marketplace. Se você não vender, você não tem essa despesa, certo? Por isso que ela é variável. Já o aluguel, por exemplo, é uma despesa fixa. Se você vender ou não, você vai ter que pagar ele do mesmo jeito. E eu coloquei tudo aqui listado junto só como parâmetro, porque o meu intuito ao fazer esse vídeo é ajudar quem está iniciando para que ele tenha uma noção. Eu não sou especialista e eu não vou me aprofundar nos cálculos aqui, nos cálculos contábeis ou noções administrativas, nada disso. Aqui eu quero passar o básico do básico do básico para quem está começando. Quem já tem um conhecimento avançado e sabe mais detalhes, o que deve ser levado em consideração, coisas mais aprofundadas. Esse vídeo não é direcionado a você. Já estou antecipando esse aviso para que ninguém venha nos comentários falar: ah, faltou você falar isso, porque isso, aquilo outro. Não faltou falar. Eu estou apenas falando básico do básico que quem inicia precisa aprender. Apesar disso, é muito bem-vindo qualquer complemento que você tenha conhecimento para adicionar aí nos comentários. Todo conhecimento adicional é bem-vindo. E eu faço esses vídeos justamente com essa finalidade. Eu quero dar o start aqui para que os vendedores mais experientes tenham a oportunidade de complementar a informação. Então, que fique claro que eu estou começando a informação aqui, vocês podem desenvolvê-la nos comentários. E essa mensagem é direcionada aos especialistas de plantão que, ao invés de agregar, perdem alguns segundos da vida para deixar uma crítica, ao invés de apenas deixar uma mensagem para ajudar. Continuando, para que você tenha um parâmetro correto para fazer esse cálculo, você precisa fazer a soma das suas despesas mensais. Então você vai pegar tudo aquilo que você gasta no mês, na hora que chegar no final do mês você vai somar tudo para poder fazer esse cálculo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Depois de um ano, se você juntar todos os gastos que você teve todos os meses e fazer esse cálculo, você vai ter uma porcentagem mais fiel ainda, porque pode ser que um mês você tenha mais despesas que o outro. Então, se você fizer um cálculo anual, o resultado vai ser mais assertivo, mais próximo da média real das suas despesas. O cálculo é o seguinte: você vai dividir as despesas pela receita bruta e o resultado dessa divisão você vai multiplicar por 100. Por exemplo,
se você tem uma despesa de R$200 por mês e você tem uma receita bruta, ou seja, todo o valor que você recebeu nas vendas que você fez tenha tido um valor de R$1.000. Então você divide 200 por R$1.000. Essa divisão vai dar igual a 0,2. Então você multiplica 0,2 por 100 e o resultado vai ser 20, que equivale a 20%. Então, levando em conta esse exemplo aqui, de todo o dinheiro que você obtém no mês, 20% desse valor foram para as suas despesas. E aí você pode se perguntar, ok, mas como que eu vou saber se a despesa atual está dentro do aceitável para que o meu negócio seja lucrativo? Não tem como definir uma porcentagem fixa, porque depende de vários fatores, como por exemplo o nicho, o porte da empresa, mas eu vou tentar dar um exemplo aqui para que fique mais claro que depende de cada caso. Então aqui eu vou dar um exemplo em 2 casos onde as margens são diferentes. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, o preço de custo é 40%, a despesa é 20% e o lucro líquido 40%. Então, por exemplo, usando o mesmo valor que foi usado no exemplo anterior, do cálculo anterior, se o preço de custo é 400 e a despesa é 200, você vai ter um lucro de R$400, que é um lucro considerável dado o valor que foi investido, correto? Agora, usando o mesmo exemplo, onde o preço de custo é 50%, a despesa é 40% e o lucro líquido 10%. Você investiu R$500, gastou com as despesas R$400 e teve um lucro líquido de R$100. Para algumas pessoas, isso pode não ser um lucro aceitável, principalmente se você está iniciando agora, se você só tem esse dinheiro, com R$100 você não consegue pagar as suas despesas do dia a dia, certo? Então não é um lucro muito interessante. Mas olhe o mesmo exemplo usando de outros valores. Se você tem as mesmas porcentagens do preço de custo, despesa e lucro líquido, mas ao invés de R$1.000 você esteja trabalhando com R$100.000, você vai ter um preço de custo de 40 mil, uma despesa de 20 mil e um lucro líquido de R$40.000, que é algo espetacular. Sonho de toda pessoa que faz vendas online, né? Contudo, se você tem os mesmos R$100.000, você gasta 50% com o preço de custo, 40% com despesa, vai sobrar R$10.000. Você ficaria satisfeito recebendo 10 mil por mês? Só 10% de 100 mil? Acho que não, né? A percepção não é a mesma de quem está investindo 1.000 e ganhando apenas 100. Por isso que não tem como definir uma porcentagem fixa de despesa que seja ideal. Cada caso é um caso, varia de acordo com o nicho e o porte da empresa, como eu falei anteriormente, porque aqui a empresa está cobrando 40% e está ganhando muito mais do que quem está cobrando 10%. Mas no outro caso, os 40% continuam sendo bons, mas os 10% aqui já mudam a história, porque 10% de 1.000 não é bom, mas 10% de 100 mil é bom. O que você precisa levar em conta é que o preço de custo e as suas despesas devem estar sempre na ponta do lápis, de forma que no final do cálculo você tenha certeza da real porcentagem que você está lucrando com as suas vendas online. Porque muitos vendedores cometem um erro de pegar o valor de custo do produto, subtrair pelo preço de venda e acha que ali ele sabe quanto que ele está ganhando. Ele ignora totalmente todos os gastos que ele tem, até com embalagem, e pensa que aquele valor é que ele está lucrando, e não é. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!